Donc maintenant, j'appelle Porfirio Lago, représentant de l'Union des associations spirites du nord du Portugal et président du Centre Spirit Johanna de Angelis. Il va nous entretenir sur un thème sur le thème « Critères pour l'analyse des manifestations médiumniques ». Boa tarde para todos. Abraço grande dos portugueses, para todos os franceses, ingleses, alemães, brasileiros e espanhóis e argentinos, de toda a parte do mundo que estão presentes. Muita paz. Desde épocas mais remotas, sempre esteve presente entre os homens a crença nas aparições e manifestações dos mortos. Os espíritos, os mortos, sempre deram aos vivos provas da sua imortalidade e o ensejo de lhe desvendar os misteriosos processos de suas manifestações. Essa difícil, quão grandiosa tarefa caberia ao professor Hipólito Leone Redizar Ribeiro, mais tarde Allan Kardec, nobre missionário que, debruçando-se sobre o estudo das manifestações espirituais, até então desorganizadas e menosprezadas, viu nele a janela aberta por onde se divisariam novos horizontes de luz e a esperança para a humanidade. Com Allan Kardec, o espírito e seus problemas saíram do campo da abstração para se tornarem acessíveis à investigação racional e à pesquisa experimental. Vejamos o que nos diz Allan Kardec em Obras Póstumas. Apliquei a essa nova ciência, como fizera até então, o método experimental. Nunca elaborei teorias pré-concebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências dos efeitos, remontava às causas. Por dedução e pelo encadeamento lógico dos factos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvida todas as dificuldades da questão. Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi naqueles fenómenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. A solução que eu procurara em toda a minha vida era, em suma, toda uma revolução nas ideais e nas crenças. Fazia-se mister, portanto, andar com maior circunspeção e não levianamente, ser positivista e não idealista, para não me deixar iludir. E foi assim que, em meados do século XIX, quando o materialismo graçava triunfante e a alma humana se encontrava ressequida e faminta de fé e esperança, eis que surgiu, em 18 de 4 de 1857, o Livro dos Espíritos, com a primeira estrela de uma constelação, a doutrina dos Espíritos, capaz de dissipar as sombras reinantes, iluminando as consciências, apontando-lhes o caminho da verdade. O Livro dos Espíritos, obra fundamental e delineamento geral da doutrina espírita, contendo a luz onde todas as demais obras da codificação se banhariam, dedica o seu livro segundo ao mundo espírita ou dos espíritos. Dado que as manifestações espirituais, até então envolvidas num véu de mistério e na magia do sobrenatural das religiões, se tornam um campo atraente para as criaturas que, desavisadas, sem o conhecimento espírita, procuram os fenómenos mediúnicos como crianças curiosas, alimentando fantasias e ilusões. Allan Kardec, o insigne e iluminado codificador do Espiritismo, sente a necessidade de complementar este assunto tão importante e tão complexo. Assim sendo,
Depois de aturado estudo e experiência, visando o esclarecimento dos intricados problemas ligados à prática das manifestações espirituais, Allan Kardec, em janeiro de 1861, elabora o livro dos Médiuns, que contém a parte experimental e científica do Espiritismo, podendo ser considerado um insubstituível e insuperável compêndio da paranormalidade humana. É Allan Kardec quem nos diz, no capítulo 3º do referido livro, o livro dos Médiuns, destinado a orientar na prática das manifestações, proporcionando o conhecimento dos meios mais apropriados de nos comunicarmos com os espíritos. É um guia para os médiuns e para os evocadores e complemento do livro dos espíritos. Assim sendo, esta nossa intervenção, fundamentalmente enfocada no livro dos médiuns, dado que é imperioso seguir rigorosamente todas as instruções nele contidas para a análise das manifestações mediúnicas. Submetendo-se todas as comunicações a rigoroso exame, sondando e analisando suas ideias e expressões, como se faz ao julgar uma obra literária, e rejeitando sem hesitação tudo o que for contrário à lógica e ao bom senso, tudo o que desmente o caráter do espírito que se pensa estar manifestado, consegue desencorajar os espíritos mistificadores que acabam por se afastar, desde que se convençam que não podem nos enganar. Repetimos que é este o único meio, mas é infalível, porque não existe comunicação má que resista a uma crítica rigorosa. A não observância e cumprimento dos sábios ensinamentos de Kardec, por parte de dirigentes e médios envolvidos no intercâmbio entre os dois mundos, são responsáveis pela aceitação de orientações dadas pelos espíritos mistificadores que levam a uma fascinação inevitável. Daí Kardec e o espírito Erasmo advertem: mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. Os erros são como pedras falsas que só o olho experiente pode distinguir. Necessitais, portanto, de aprendizado para distinguir o verdadeiro do falso. Recordai, espíritas, que se é absurdo repelir sistematicamente todos os fenómenos de além-túmulo, não é prudente aceitá-los cegamente. Através destes testemunhos, fica bem enfatizada a necessidade de um estudo sério e aprofundado dos ensinamentos de Allan Kardec, que, se forem assimilados, interiorizados e vivenciados, serão um suporte firme e seguro para a razão, a lógica e o bom senso, principais ingredientes para a análise das manifestações mediúnicas, prova cabal da existência da sobrevivência da alma. No entanto, dado o caráter progressivo da doutrina espírita, Kardec se pronuncia de maneira que se possa abrir espaço para novos conceitos a serem ou não aceitos. Caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Porém, o processo selecionador de assuntos e teorias que porventura surjam decorrentes da evolução científica para serem eventualmente incorporados no espiritismo, será o das comparações em extensão e profundidade com que os princípios básicos difundidos pelos espíritos e considerados válidos até hoje. Se assim não fosse, não faltariam orgulhosos e incompetentes, lançando descrédito na obra tão criteriosamente edificada para a evolução e libertação da humanidade. No que concerne ao critério para a análise das manifestações mediúnicas, diremos que terá de haver uma certa abertura, porém alicerçada no estudo, como tem vindo a ser dito,
para que essa abertura não se transforme em porta aberta para o desvirtuamento do espiritismo. Porque há comunicações que podem prejudicar a causa que querem defender em escala muito maior que os grosseiros ataques e injúrias de certos adversários. Para que isso não aconteça na análise de uma manifestação mediúnica, há que considerar os elementos atuantes, espírito e médium. Diz-nos Kardec que a primeira condição é assegurar-se da fonte dessas comunicações, quer dizer, das qualidades do espírito que as transmite. Mas não é menos necessário atentar para as qualidades do instrumento mediúnico. Temos, pois, de estudar a natureza do médium como se faz com a do espírito, porque são eles os elementos essenciais para um resultado satisfatório. Porém, não podemos esquecer que o papel de quem analisa, que para além de aplicar os critérios que têm vindo a ser referidos, razão, lógica, bom senso criterioso e aprofundado estudo, deverá possuir honestidade e humildade, a fim de não se deixar influenciar pelas aparências, tendo sempre presente na busca da verdade a célebre frase de Sócrates: só sei que nada sei. Em sequência, vamos apresentar os quadros que permitem avaliar a natureza do espírito, a qualidade moral do médium. A escala espírita tem a escala imperfeitos, bons e puros. Nos imperfeitos, podemos considerar 5 classes principais: impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores e perturbadores. Nos bons, podemos considerar os 4 grandes grupos principais: benévolos, sábios, prudentes, superiores. Nos puros, a superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos de outras categorias. Com a ajuda deste quadro, será fácil determinar a ordem e o grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos com os quais podemos entrar em relação e, por conseguinte, o grau de confiança e estima que eles nos merecem. Esta é, de alguma maneira, a chave da ciência espírita, pois só ela pode explicar-nos as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos sobre as irregularidades intelectuais e morais dos espíritos. E Kardec mais esclarece: os espíritos sérios não são todos igualmente esclarecidos. Há muitas coisas que ignoram e sobre as quais podem se enganar de boa fé. É por isso que os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam, sem cessar, submeter todas as comunicações ao controle e da razão e da mais severa lógica. Nas qualidades morais do médium, temos 2 categorias: médios imperfeitos e médios bons. Temos os obsedados, os fascinados, os subjugados, os levianos, indiferentes, presunçosos, orgulhosos, os suscetíveis, os mercenários, os ambiciosos, os de má fé, os egoístas e os ciumentos. Nos bons médios, temos os sérios, os modestos, os devotados e os seguros. Equilíbrio, conduta, concentração, oração, disposição, humildade e amor. Esse quadro é da grande importância não só para os médiuns sinceros que procuram Esse quadro é de grande importância não só para os médiuns sinceros que procuram de boa fé, ao lê-lo, preservar-se dos escolhos a que estão expostos,
mas também há para todos os que servem dos médios, pois eles dará a medida que podem racionalmente esperar. Deveria estar constantemente sobre os olhos dos que se ocupam de manifestações. Assim sendo, como a escala espírita de que é complemento, esses dois quadros resumem todos os princípios da doutrina e contribuirão, mais do que pensais, para repor o espiritismo no seu verdadeiro caminho. Esta comunicação do espírito Sócrates vem alertar aqueles que se ocupam de manifestações para os perigos que podem seguir. Vamos recorrer de novo a Kardec. Como os espíritos de todos os graus podem manifestar-se, resulta que as suas comunicações trazem o cunho da sua ignorância, ou do saber, ou da sua inferioridade, ou da sua superioridade moral. Os espíritos bons jamais dão ordens, não querem impor-se, apenas aconselham e, se não forem ouvidos, se retiram. Os maus são autoritários, dão ordens, querem ser obedecidos e não se afastam facilmente. Todo o espírito que se impõe trai a sua condição, são exclusivistas e absolutos nas suas opiniões e pretendem possuir o privilégio da verdade. Exigem a crença cega e nunca apelam para a razão, pois sabem que a razão lhes tiraria a máscara. É justamente para distinguir o verdadeiro do falso, o bom do mau, que devem servir as instruções que temos dado. Assim sendo, para que uma comunicação seja boa, é necessário que provenha de um espírito bom. Para que esse espírito bom possa transmiti-la, precisa dispor de um bom instrumento. Para que ele queira transmiti-la, é necessário que o objetivo lhe convenha. Toda a heresia científica notória, todo o princípio do choque e o bom senso, revela a fraude. Comunicações apócrifas. Allan Kardec deixou vários exemplos de mensagens que não resistiram a exame sério e uma análise criteriosa. Fenómenos mediúnicos serão sempre motivos de experimentação e de estudo, tanto favorecendo a convicção quanto instruindo a polémica, mas a educação evangélica e o exemplo em serviço, definição e atitude são forças morais irremovíveis da orientação e da lógica que resistem à dúvida em qualquer parte. Separar sempre o verdadeiro do erro, o espírito da letra, o essencial do superficial, o básico do secundário, usando as poderosas lentes da razão com Kardec sobre a luz branda do amor e de Jesus. A doutrina espírita vem eliminar as consciências, convidando o homem a pôr em prática as leis evangélicas, tão pouco compreendidas e raramente praticadas, agora interpretadas em espírito e verdade. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas. Os que vestem a capa da virtude e da religião a fim de ocultarem suas torpezas. Dizem os espíritos. O livro dos médiuns muito tem contribuído para que as manifestações espirituais se libertem dos enganos e confusões em que foram enredadas através dos tempos. Porém, o vínculo que a sociedade humana mantém com o materialismo, os interesses egoísticos e individualistas, não permitem que a proposta do espiritismo, no que diz respeito ao intercâmbio entre os dois mundos, se transforme em caminho de solidariedade, assistência fraterna, consolação, dando de graça o que de graça recebeu. Queremos, no entanto, que num futuro que se deseja próximo, a comunicação entre os vivos e os mortos seja entendida e sentida como o decifrar de um enigma
que impediu ao homem de ser feliz. E para terminar a nossa despretensiosa apresentação, recorremos às sábias palavras de J. Herculano Pires. A confirmação positiva da existência do espírito através da ciência e em desenvolvimento acelerado porá um ponto final nas especulações religiosas. E não há nenhuma outra plataforma na Terra para a execução dessa reintegração da religião no campo cultural, além da obra de Kardec. Os homens do futuro ficarão estarrecidos ao verem que tivemos todos os dados nas mãos para fazer esta integração em nosso tempo e não conseguimos fazê-la. Perguntarão a si mesmos: o que nos faltou? E talvez alguém lhes diga: humildade. E aproveitamos para comunicar aqui uma mensagem de Mário de Deus sobre a humildade. A humildade não torna o homem pequeno, pelo contrário, é uma grandeza da alma, é uma joia que só possuem aqueles que estão acima do amor próprio, do orgulho e da vaidade. E através da humildade, temos a humildade no coração do homem, fará com que ele seja como uma peça no grande puzzle da criação divina e sinta a necessidade de ser solidário com toda a natureza a fim de ser feliz. Vejam só um gesto de humildade, uma imagem que veio ter às mãos, que é extraordinário. Uma imagem, humildade, simples, alimenta um filho e um animal também. É extraordinário. Quando formos todos humildes, a humanidade será feliz realmente. Temos... Obrigado. Infelizmente, trago também esta imagem, que é a imagem que nos mostra como está a parte da humanidade, meus irmãos. Enquanto isso não acontecer, imagens como esta testificarão do atraso moral do homem, que, escravo da ambição e do orgulho e do egoísmo, semeia em redor de seus passos guerra, dor, fome, miséria e morte, sem se lembrar que a sementeira é livre, porém a colheita é obrigatória. Procuremos, meus queridos irmãos e amigos, começar a amar-nos uns aos outros e a sermos humildes. Muita paz e obrigado por terem ouvido.